no Momento Ambiental de hoje, eu vou tirar uma dúvida de um telespectador que entrou em contato com a gente através do nosso site e ele tem uma dúvida sobre suculentas. Como cuidar da suculenta? Quem não gostaria de ter um vaso de suculenta como esse? As suculentas são plantas originárias de climas desertos e ela tem grande capacidade de armazenamento de água. Então ela requer poucos cuidados, é uma planta que requer poucos cuidados. Mas tem alguns detalhes que é importante levarmos em conta. Algumas espécies possuem pelos, uma espécie de pelos. Outras, uma espécie de cera. Essa cera e esses pelos funcionam como protetores para que elas não percam água, faz com que elas armazenem água com mais facilidade. As suculentas podem ser plantadas em vasos plásticos, cerâmicos ou mesmo de concreto. O que temos que levar em conta é que se esse vaso for um vaso totalmente impermeabilizado, ele vai precisar de menos rega, porque você vai ter menos evaporação, menos perda, menos absorção de água por esse vaso, de plástico ou de concreto. O vaso cerâmico ele absorve mais a água, então necessita de mais rega. Uma dica importante para as suas suculentas é em relação ao substrato. Uma sugestão que eu dou é que você coloque uma parte de terra vegetal para 2 partes de areia grossa. Com isso você vai ter um solo mais drenado, então você não fica com acúmulo de água. Se você tiver muita irrigação, se você tiver muita umidade para as suculentas, vai acontecer um apodrecimento das suas folhas. Ela vai ficar muito inchada, ou seja, muito suculenta, e com isso vai aparecer o apodrecimento das folhas. Uma outra coisa importante é a luminosidade. As suculentas, a sua grande maioria, gosta de luz, no mínimo 4 horas por dia de luz. Quando você tem as suculentas muito tempo na sombra, elas começam a crescer muito e dar pouca folha. Então você percebe que ela fica estiolada e acontece também um apodrecimento na base da suculenta. Então o importante é que você tenha uma rega constante, né, que tenha um solo drenado, onde ela não fique muito úmida. Tem gente que gosta de, eu não vou jogar água na minha suculenta, eu vou colocar só pulverizar com água. Com isso, você torna um ambiente muito úmido para ela e causa o apodrecimento da sua suculenta. Como eu disse, a suculenta não requer muito cuidado. Então você pode ter ela na sacada do seu apartamento, você pode ter em qualquer cantinho na sua casa, desde que ela tenha o mínimo necessário de sol. E as regas podem ser feitas 1, 2 vezes por semana. E aí você vai observando a sua planta e vai percebendo se ela precisa de mais água, menos água. Mas ela é muito pouco exigente de cuidados. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso site, que está passando aí na sua tela. E não saia daí que daqui a pouco eu volto para dar mais uma dica sobre gramados.